Olá, tudo bem? Sou eu de novo. A gente teve uns probleminhas pra postar o vídeo domingo e esses probleminhas foram que o vídeo foi pro saco, eu vou ter que fazer um vídeo novo, mas tudo bem, vamos seguindo, né? Então, o vídeo dessa semana começaria com uma pergunta. Então o vídeo dessa semana também começa com o vídeo de agora também começa com uma pergunta. Pra ti, o que tu acha que é arte? Ou melhor, tu acha que design é uma arte? Ou é uma engenharia? Ou é um engenheiro que não sabe calcular? Ou é um artista que queria ser engenheiro, então ele começa a desenhar? Pois é. Então, o conceito de arte, né, assim, é bem amplo. Mas ele basicamente é o seguinte, né? É uma pessoa que expressa a sua ideia de alguma forma. Dançando, pintando, fotografando, né? Ou até mesmo escrevendo um livro, né? Falando alguma coisa, né? Então isso é arte, é alguém expressando a sua ideia de alguma forma para os outros, né? Então o design em si, o desenho industrial, é uma forma de expressar uma ideia também, né? Mesmo que seja em forma de um produto que vai vender depois, mas invariavelmente tu tem que pôr uma ideia naquele produto, tu tem que dar alguma característica que as pessoas vão olhar para ele e querer comprar. Então ele passa uma ideia. Então ele tem características de objeto de arte, mesmo que, né, bem pouco, mas tem. Mas tem objetos de design, produtos, que eles têm um pouco mais de ideia ali, eles passam alguma coisa, né? Não é todo, claro, o design é muito amplo, mas um design bem feito, um design que funciona, um desenho que funciona, o desenho que passa uma ideia, funciona, né? Porque ele te passa uma ideia e ele vai encontrar direto pessoas que querem alguma coisa a ver com aquilo, elas vão ter a ver, vão se identificar com aquele produto que vão levar para casa. E isso vem de encontro a uma pessoa que é a história, finalmente a história desse episódio, né? Que é o Bruno Sacco, um designer italiano que trabalhou na Mercedes. Ele se formou na Politécnica de Milão e logo depois foi para a Alemanha. Ele ia ficar um ano lá e acabou ficando mais, porque acabou se casando, né? E tá lá e ficou. E aí acabou trabalhando na Mercedes. Aí esse fato dele trabalhar na Mercedes, né, numa empresa alemã e trabalhando com design, remota a outra coisa um pouquinho antes, né, vamos dizer, no ano de 1919, né, que foi o surgimento da escola Bauhaus, que era a primeira escola de design do mundo. Foi aqui, ela começou com um grupo de artistas, de designers, né, que formaram uma escola na Alemanha, e eles a principal linha de pensamento dessa escola era duas frases que ficaram muito famosas, né? A forma segue a função e menos é mais. Porque assim, na época, sempre que aparece alguma coisa assim, então sempre que nós temos movimentos culturais, vamos dizer assim, né? O movimento que vem se contrapõe ao outro que estava, né, vigente, né? Tipo, a escola Bauhaus, ela teve uma ideia que contrapunha o estilo da época, né? Que era um estilo carregado, um estilo que se usava muita ostentação, né? Não era todo mundo que podia comprar certos produtos, né? E isso ficava muito elitizado, ficava num grupo pequeno, né? E o que a Bauhaus fez? Ela fez produtos simples, de fácil entendimento, fácil manejo e duráveis, né? Tu comprava alguma coisa para durar, a tua ideia era ter aquilo, né, por muito tempo, né? Não só um produto para ostentação, mas é claro que acabou virando depois um artigo de luxo, alguns produtos sim, né? Mas pela sua história, pelo conteúdo e pela ideia que passou, do que por simplesmente ser um produto bonito, feio. Então, aí que vai de encontro essa ideia que o Bruno Sacco tinha no desenho dos carros que ele fazia para a Mercedes, né? Que a Mercedes era o seguinte, a Mercedes era uma fábrica ela tá em várias frentes, né? E naquela época mais ainda, né? Quem é que não conhece a piadinha do eu tenho um Mercedes com motorista, né? Então, essa é o símbolo da Mercedes. Ela podia ser um ônibus, podia ter um caminhão e podia ter um carro de luxo,
Então ela estava em todo tipo, todo mundo conhece o produto da Mercedes, né? E por isso que o design dele foi importante, porque ele passou uma ideia, né? Passou uma ideia de uma fábrica, de um produto que ele não era um simples produto e que tu dali de um tempo ia descartar ele e usar ele usar um tempo e descartar, ou então simplesmente um artigo de luxo por ser luxo, simplesmente ostentação, encher uma coisa de ouro e dizer que aquilo ali serve, aquilo ali é de luxo, né? Não, o produto Mercedes nessa era, ele era um produto, alguns caros, lógico, né, automóveis de luxo, mas eles passavam uma ideia, eles passavam de uma ideia que ali tinha pessoas competentes, tinha engenharia apurada, tinha um produto que tu poderia comprar, levar para tua casa e ficar anos com ele, passar de geração em geração, que ele iria ficar te servindo, né? Não seria o contrário, né? Tu não seria um escravo daquele produto, ele ia te servir. Né? Que muitas vezes a gente esquece que a gente acaba virando o objeto manda na gente, né? A gente fica à mercê do que ele pode passar para as outras pessoas e a gente esquece da função dele. A gente vê principalmente com produtos que são descartados rápido, né? Tu compra um celular hoje e ele daqui mais 5, 6 anos não serve mais. E aí tu acaba virando escravo tentando achar um jeito de encontrar outro celular mais novo, melhor, sabe? A função dele simplesmente se perde em pouco tempo. Ao contrário de um produto, né, da Mercedes da época, né? Então, o Bruno Sacco, o Bruno Sacco virou designer-chefe da Mercedes. Ele começou em 1958, né? Em 1959 ele casou e continuou, né, em Berlim, como eu falei, ou Stuttgart, né, na fábrica da Mercedes. E ali ele participou muito do desenvolvimento da W123, né, uma Mercedes muito famosa, a Mercedes mais vendida no mundo, a Mercedes mais explodida do mundo. Em filme, no Oriente Médio, em tudo que é lugar, aparece uma Mercedes dessa, normalmente com os vilões do filme, né? E depois ele fez a C111, que era um carro experimental da Mercedes, com motor a diesel, né? Testou o motor Wankel também, um motor muito diferente, né? Mas serviu como um laboratório para a Mercedes. Mas o carro que catapultou a carreira dele, que praticamente criou uma linha depois do surgimento dela, foi a W201, que era a Mercedes 190, né? A Baby Benz para alguns deles mais íntimos. Era uma Mercedes menor, né? Mas ainda tinha aquele estilo Mercedes, né? Mais um estilo moderno, aí que vai. Aí que tá, ele passava a ideia, ele funcionava o desenho dele, ele era um carro moderno, era um carro, como é que eu vou dizer, funcional, né? E mesmo assim, ele com todas essas características conseguiu avançar no desenho do automóvel, do automóvel Mercedes, né? Ele fez um jeito de não chocar com a linha antiga e ainda assim fazer um produto moderno, aerodinâmico, né? Bem feito. E ali sim, ali depois começou uma linha bem parecida com esse carro, só que todos eles diferentes, é lógico, né? Foi a W124, que era o modelo classe E, modelo acima, depois a W126, que era o modelo acima, o top de linha, classe S, né? Muito conhecida no mundo dos ditadores, né? Ela andava bastante nesse meio, né? Depois a W140, né? Que é a Mercedes classe S, eu acho que é uma das mais tradicionais, né? Essa geração é muito característica na década de 90, né? Um Mercedão enorme, parrudo, né? Ele mesmo disse que esse carro ele queria que fosse um pouquinho diferente, que a linha do teto fosse um pouco mais baixa, mas para mim, né? Eu acho que quem olha vai concordar, é um carro que ficou bonito do mesmo jeito, né? Ele também criou um conceito na Mercedes que hoje ele está meio apagado, mas era um conceito bem, tu via bem nos carros da Mercedes da década de 80 e 90, né? Que era a homogeneidade vertical. Eu não sei esquerda e direita, agora eu estou no vertical e horizontal. Qualquer coisa a gente corrige. Só um pouquinho. Homogeneidade,
horizontal e homogeneidade vertical. Eu vou falar da última vez e deu, era vertical e horizontal. Tipo, a parte horizontal, tá, da coisa. Era o seguinte, todo carro da linha Mercedes da época, ele ia ter, o mais simples ia ter características, o top de linha e o mais simples teriam características parecidas, eles não seriam carros totalmente diferentes, cada um, e assim fazendo tipo uma escada mesmo. O classe C, o classe E, o classe S, eles teriam elementos iguais, não iguais, mas que um lembraria o outro. E o conceito vertical é que uma geração nunca seria uma coisa que cortaria a geração passada, ela não seria um contraponto, ela seria uma evolução. Então, se tu pegar um carro desse de 1980, o classe 190, né, o Baby Benz, o primeiro, de 1992 ali, os últimos, e a classe C de 1993, eles eram uma evolução, um não vinha contra o outro, era tipo uma continuidade, era uma história, né? Então esse conceito foi bem marcado nessa época, né? Então o que conclui dessa parte, né? É que ali a gente vê que o desenho desses carros, eles passavam, como disse, uma mensagem, eles passavam uma ideia de uma fábrica, sim, que era a ideia que eles queriam passar, e a ideia de um design também, né? Ali tinha um trabalho humano ali, né? E isso que deixava então a coisa mais, vamos dizer assim, a coisa, tu via um trabalho de alguém ali, tu via um trabalho de um artista, né? Praticamente, exagerando um pouco, mas é verdade, né? Era uma ideia passada ali, né? E que hoje talvez tenha um pouco se perdido no design como simplesmente fazer coisas para vender, né? E é lógico que as pessoas precisam vender. Bom, um artista faz artigos de arte para vender também, muitos deles, mas mesmo assim ainda tem uma ideia, ainda passa um conceito, né? Um conceito que tu repete várias vezes, ou concorda ou não concorda, mas ainda assim um conceito, e isso deixa a coisa mais humana, né? E isso que eu achei que é bom a gente sempre lembrar que tá meio em falta ultimamente, né? Mas então tá, esse foi o vídeo dessa semana. Se tu gostou, curte ou compartilha, né? E também lembrando que nós ainda temos as nossas camisetas lá do vídeo passado, ainda tem algumas ainda, né? E qualquer coisa a gente faz mais, não tem problema, mas ainda tem, né? E as primeiras 10 ainda tem um kitzinho bacana, completo, assim, com uma ilustração junto, fica tri, é bacana. Mas então tá, valeu, tchau!